Boa noite. Essa aula, gente, é uma aula aberta, é um aulão, na verdade. Eu vou falar de assuntos que os alunos tiveram dúvidas, né, que pediram para eu mostrar como que eu faço a parte terapêutica no consultório. É claro que eu vou falar da parte terapêutica apenas relacionada ao enneagrama, tá? A gente, obviamente, usa várias outras terapias, não só, né, a terapia do enneagrama. A gente tem outras terapias complementares, depende do caso, depende de vários aspectos. Mas essa técnica do enneagrama, ela já contém algumas medidas terapêuticas, tá? Então, para quem não é terapeuta, não tem nenhum conhecimento, não fez nenhum curso, já pode utilizar isso que está nesse curso aqui, tá? Essa terapia. É claro que aqui um procedimento bem básico e vai atender o objetivo do enneagrama, que é o autoconhecimento profundo. E a gente sabe que nenhuma cura se dá sem um autoconhecimento profundo, nenhuma cura psíquica ou até física, né? Porque muitas vezes o problema físico, a patologia, que sempre é uma psicopatologia, ela sempre tem um fundo emocional, tem um fundo psíquico. Então, de todas as formas, o autoconhecimento profundo é a base para se fazer qualquer tipo de cura, né? De autocura, na verdade, porque quem cura é o cliente. Boa noite, Lise. Seja bem-vinda. Então, eu estou dizendo aqui, Lise, eu estou bem no comecinho, então vou repetir para você, tá? O enneagrama, ele é o sistema de autoconhecimento profundo e todas as curas, seja psíquica, emocional, física, né? Que na verdade todas as curas, todas as doenças são emocionais, né? Basicamente emocionais, psicossomáticas. Então, todas elas começam a cura através do autoconhecimento profundo. Isso é que o enneagrama ele vai dar pra gente. Então, eu vou falar aqui como que eu utilizo o enneagrama no meu consultório, no dia a dia, e vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem, fazer sua própria adaptação, adaptar com as ferramentas que vocês têm, com a visão que vocês tiverem, né? Porque cada um tem um jeitinho diferente de olhar. A base do enneagrama, a estrutura do enneagrama não pode ser alterada, claro, né? Não tem como ser alterada, mas a maneira de aplicar depende de cada um, depende de como cada um vai se entender melhor com essa ferramenta aqui. Então, eu vou mostrar como que eu faço no consultório. Depois que eu faço, aplico todos os testes no cliente, depois que eu tenho o resultado preciso, tá? O resultado bem preciso, não pode ter dúvidas do resultado, tá? Depois que eu tiver esse resultado, eu chamo o cliente no consultório para a próxima consulta, né? Anteriormente eu já fiz as análises, aí eu chamo ele para consulta e quando ele chega lá, eu já tenho esse enneagrama que eu coloquei aqui, tá? Com as setas, né? Que dá o movimento do enneagrama. Eu já tenho um que eu mandei fazer na gráfica, ele é grande, ele tem 50 por 50, se eu não me engano, ou 60 por 60, eu acho. E eu já coloco na mesa e já vou mostrando pro cliente como que é o movimento da personalidade dele dentro do enneagrama. Então, por exemplo, se eu identifiquei lá que o meu cliente ele é tipo 1, aí eu falo para ele, olha, você é aqui o tipo 1, e vou explicando para ele toda a movimentação do tipo 1 no enneagrama.
né? Vou mostrando com um apontador lá, uma caneta, ou uma varinha que eu tenho lá já própria só para isso. Ah, e eu coloquei isso a mim com essa lupa aqui, por quê? Porque a análise que a gente vai fazer e passar para o cliente vai depender muito de que tipo de problema ele trouxe para a gente. Mesmo que ele chegar lá e disser, olha, eu só vim aqui para um autoconhecimento, gostaria de fazer um teste de enneagrama para eu ter um autoconhecimento. Na anamnese, que dura uma ou duas consultas, que você vai pesquisar, né? Preencher a ficha, saber do histórico dele, você já vai perceber que tipo de problema que essa pessoa tem, de desequilíbrio. Então, suponhamos que esse cliente que chegou no meu consultório agora, e eu vou mostrar essa mandala do enneagrama para ele, né? Falar sobre o tipo dele, o resultado dos testes dele. Aí, suponhamos, dá um exemplo aí, Lise. O que você gostaria que a gente colocasse aqui? Que tipo de problema esse cliente me apresentou lá? Vamos ver, você que chegou agora. Problema no trabalho, tá. Então, ele tem algum problema de relacionamento no trabalho, tá? Ah, um detalhe, hein? Problemas no trabalho geralmente é o tipo 2, viu? Dificuldade de ganhar dinheiro. Aí são dois assuntos diferentes, Lise. Problema no trabalho, pode ser de relacionamento, pode ter várias ramificações aí. Dificuldade de ganhar dinheiro. Então, vamos falar de problema no trabalho, né? Então, esse cliente, ele é tipo 1, ele tem problema no trabalho. Problema de relacionamento no trabalho, tá? Então, eu vou mostrar aqui para ele na mandala. Olha, fulano, cliente, vou chamar ele de cliente. Você é tipo 1 com asa no 2, tá? Vamos supor, ele é tipo 1 com asa no 2. Então, quando você estiver equilibrado, você vai ter características positivas do tipo 7. Você vai acessar características positivas do tipo 7. Se você estiver desequilibrado, você vai acessar características negativas do tipo 4. Por isso que eu personalizei esse enneagrama diferente dos outros que você encontra por aí. Porque na minha interpretação ficou mais fácil. A setinha contrária é contrária ao que é ideal. Tá? E a setinha a favor é a favor do que é ideal. No meu entendimento ficou mais claro isso. Então, quando você está no trabalho, cliente, você geralmente é muito mandão, você é muito fechado, porque são características do tipo 1. É uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito certinha, uma pessoa que gosta de tudo preto no branco, gosta de tudo perfeito. É uma pessoa muito rigorosa no trabalho, exige muito de si mesma e dos outros à sua volta. Então, cliente, de repente seria interessante para você ser um pouco mais maleável, você prestar um pouco mais de atenção nas pessoas, pegar mais leve com as pessoas, porque pode ser que o seu relacionamento no trabalho esteja difícil por causa disso, porque você é muito duro, tipo 1. Um parênteses aqui, tem que ter certeza absoluta que essa pessoa é tipo 1, tá? Mais pra frente eu vou mostrar por quê. Tem que ter essa certeza. Então, a pessoa tipo 1, no trabalho, ela é muito exigente, ela é muito dura, ela é uma pessoa difícil dos colegas conviverem, porque ela fica exigindo muito. Ela gosta de dar palpite no trabalho dos outros, ela exige muito dos relacionamentos, está sempre preocupada, está sempre levando tudo ao pé da letra. É aquela pessoa que trabalha muito, nunca descansa, que não brinca, quase, não tem momentos de relaxamento, não tem interatividade com as pessoas, quase. Se estiver no nível, né, muito desequilibrado. Tem os 9 níveis que vão dizer como é que essa pessoa está se comportando. Mas basicamente você vai falar essas coisas para o cliente tipo 1, porque
Você já leu tudo isso na apostila e você sabe que o tipo 1 é assim. Então você vai passar para ele isso, a postura do tipo 1, sempre relacionado, tá? Sempre relacionado com o problema que ele trouxe para você. Porque senão você vai falar uma infinidade de coisas do tipo 1 que tem, né? E você não vai conseguir alcançar o ponto que esse cliente precisa. E você sempre tem que direcionar para o problema que ele te trouxe, para o ponto que ele precisa, tá? Senão você não vai dar uma coisa objetiva para ele. E principalmente o tipo 1, você, terapeuta, tem que ser muito objetivo com ele. Porque se você começar a enrolar, falar de várias coisas diferentes, sair do foco, porque o tipo 1, ele é ligado em foco, planilha, resultados. E se você não fizer isso, ele não vai te respeitar profissionalmente, não vai te considerar profissionalmente, tá? Então, por aí, ó, você também já tem um outro indicador aí, tá? Conforme o tipo da pessoa, você já sabe como é que você vai se comunicar com ela. Então, você vai explicar para o tipo 1 aqui, né, conforme eu estou te falando, aqui na mandala. Olha, cliente, e você, quando você, depois de terapeutizado, depois de corrigido os seus desequilíbrios, depois desse autoconhecimento profundo que você vai obter quando eu terminar de te explicar tudo, você pode alcançar características positivas do tipo 7. Aí você mostra para ele onde que a setinha está apontando, ali, o tipo 7. Porque o tipo 7, ele é mais light, ele é mais brincalhão, ele é mais tranquilo, ele é mais relaxado. E você precisa disso para te equilibrar, para você não ficar tão rígido, para você não ficar tão duro, tão crítico desse jeito. E no trabalho, para você se relacionar melhor com as pessoas, isso é mais alegre. É interessante para você ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais leve, né? Agora, se você não conseguir, se você não tiver legal, se você estiver desequilibrado e não fizer uma boa terapia, você vai acessar características negativas do tipo 4, que é quando o tipo 1 tá no desequilíbrio. Aí você vai mostrando para ele na mandala, né, o que você está falando. É assim que eu faço lá. E as características negativas do tipo 4 é uma pessoa que fica guardando mágoa dos outros, é uma pessoa que fica olhando muito para o passado, que se faz de vítima, que se sente diferente, se sente excluído. Mas isso é tudo coisas da sua cabeça, porque o tipo 1, ele pode acessar o tipo 7 e não precisa ter esse tipo de mágoas, de ressentimentos com os outros. Então, aí você vai falando para ele, tá? Você dá uma estudada antes, no início, né? Quando você está no início ainda do Enneagrama, antes de você apresentar para o seu cliente, você tem que ter credibilidade, tá? Especialmente se o seu cliente for o tipo 1, o tipo 5, o tipo 8, o tipo 7, você tem que ter firmeza no que você está falando, você tem que saber responder as perguntas que ele vai te colocar, e você tem que ter conhecimento para você falar com eles, com esses tipos. Senão ele não vai acreditar em você e ele não vai passar uma imagem legal de você para os outros. E o terapeuta, ele é assim, né? No boca a boca que ele consegue crescer. Ou não, né? Se ele fizer um trabalho ruim, ele também é o boca a boca que vai determinar isso. São racionais, exatamente, Elise. São racionais e são críticos. Como eles são pessoas que têm bastante conhecimento, então eles, assim, inconscientemente, eles exigem que as outras pessoas tenham bastante conhecimento também, para que eles possam respeitar essas outras pessoas. Tá bom? Ah, agora ele tem asa no 2. Esse tipo 1 ele tem asa no 2. O que significa isso? Essa asa no 2 faz com que ele seja uma pessoa que doa muito, porque o tipo 1 ele doa realmente. Se ele vê alguém com dificuldade no trabalho, na empresa, o que ele vai fazer? Ele vai correr lá e vai ajudar aquela pessoa. Ele vai ensinar o que ele sabe, ele vai ensinar mais ou menos impondo, tá? Tem que fazer do jeito dele, porque o jeito dele sempre dá certo. O jeito dele, na cabeça dele, é o certo. E
outras maneiras de fazer também dá certo, né? Mas o tipo 1, como ele já tem um caminho, ele acha que todo mundo tem que seguir aquele caminho dele. Ele não é muito de ficar ah, arriscando. Ele já tem os gráficos dele, ele já tem o caminho certinho, ele tem o cronograma dele, tem o planejamento, e ele se baseia naquilo. E o resultado do trabalho do tipo 1 realmente é muito bom. Só que como ser humano, no relacionamento interpessoal, ele não é muito bom nisso. E se ele tem a asa no 2, aí fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque vai dar uma característica para ele de cobrador. Porque o tipo 2 é assim: nossa, eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim. Ninguém pediu para ele fazer nada, né? O tipo 2. Ele faz porque ele quer, porque ele precisa disso. Mas ele fica jogando na cara: nossa, eu faço tanto pelos outros, ninguém faz nada por mim. Aí o tipo 1, como ele é uma pessoa que já estudou os caminhos, ele já tem tudo na cabeça dele certinho, os caminhos rigorosamente certinho ali, ele vai passar isso para os outros tranquilamente, só que ele vai, essa asa 2 vai fazer com que ele fique ressentido se ele não for reconhecido. Mais ou menos assim, a pessoa tá, o colega de trabalho está com uma dificuldade, aí ele vai lá e fala: olha, fulano, eu sei uma maneira de fazer isso que vai acabar a sua dificuldade. Segue isso daqui, ó, esse roteiro que eu tenho aqui, essa planilha que eu tenho, faz dessa forma aqui que você vai ver que vai dar tudo certo. Aquilo é o entendimento dele, né, na cabeça dele, e dá certo para ele, porque é o entendimento dele. Aí ele vai lá e passa para o colega. Aí o colega olha aquela planilha e pensa assim: suponhamos que ele seja um outro tipo, o tipo 7, né, que vai mais no instinto, né, mais instintivo. Ou ele seja o tipo 6, que é super desconfiado. Acho que o tipo 6 é um exemplo legal para dar aqui. Esse colega é tipo 6. Aí ele fala assim: nossa, mas será que essa planilha aqui tá certa? Não sei, não, melhor eu não confiar. Ah, mas eu vou pegar porque eu não sei se a minha tá boa também. O tipo 6 ele é assim, né? Ele não confia nem no outro. Aí ele fica lá com aquela planilha, com aquele roteiro, com aquela ideia lá que o tipo 1 passou para ele, e ele não usa aquilo. Ele pega e dá uma mexida naquilo e faz uma coisa conforme o entendimento dele, né? Que é o correto, na verdade, né? Cada um tem que fazer conforme a sua mente trabalha, né? Não conforme a mente do outro. Aí o que acontece? O tipo 1 vai ver aquilo e vai ficar ressentido. Ele tem asa no 2, tá? Lembrando. Ele vai ficar ressentido. Ele vai falar: nossa, eu passei o meu tesouro para ele e ele ignorou, ele foi lá e mudou. Meu tesouro estava perfeito, minha planilha estava perfeita. Ele foi e não considerou a planilha que eu tive tanto trabalho para fazer, que eu quebrei a cabeça aqui pensando, gerando, e ele foi e modificou isso. Aí ele guarda aquele ressentimento, aquela raiva, mas ele não fala nada. Ele vai lá no tipo 6, que é o colega dele, que ele tentou ajudar, e ele fala assim: nossa, ficou muito legal, que bom que você conseguiu. Ah, foi muito bom poder ter te ajudado e tal. Aí o tipo 6 fala: eu dei uma mexidinha aqui e tal, e ficou legal, deu tudo certo. E agradece. Mas ele fica com raiva, ele fala: nossa, ele não considerou o meu trabalho, tive tanto trabalho para fazer. Deu para entender mais ou menos como é que funciona isso? Bom, então acho que não precisa passar os outros, né? Vamos seguir em frente porque tem mais bastante coisas. Então essa lupinha aqui simboliza isso mesmo, tá? Prestar muita atenção no que o cliente está trazendo, inclusive nas entrelinhas, tá? Conhecer bem os tipos, porque conhecendo o tipo, quando você está fazendo a anamnese, você já sabe praticamente 80% de chance qual é o eneatipo desse cliente. Aí você sabe como se comunicar com ele também. Então, essa é a maneira que eu faço no consultório, tá? Então, após eu mostrar esse movimento para o cliente, coloco mais dados aí, é claro, né? Eu fico um tempinho ali falando com ele sobre isso, sempre direcionando para o problema que ele trouxe, tá? Aí eu apresento para ele o relatório dele. Esse aqui é o meu relatório.
Eu acho que eu quis colocar aqui porque para elucidar um pouco, talvez ajude vocês, né? Não sei, espero que ajude. Eu faço uma capa direitinho, porque a nossa credibilidade também vem através do capricho, da clareza, do capricho e da maneira que a gente apresenta com informações corretas, claras e objetivas para o cliente. Tem que ser bonito, porque muitos eneatipos, por exemplo, o tipo 4, se você apresentar uma arte feia para ele, ele já inconscientemente ele vai falar, não sei, não fica a cara desse terapeuta. Se você apresenta um trabalho que não é muito objetivo, é meio bagunçado para o tipo 1, para o tipo 8, ele vai falar também, não fica a cara desse terapeuta, dessa terapeuta, tá? Então, você tem que apresentar um trabalho que agrade a todos os tipos, ou seja, um trabalho perfeito, né, gente? Meu Deus, como é que faz isso? Mas a gente vai indo, vai aprimorando cada vez mais. Tá, então eu apresento esse relatório aqui, na verdade aqui eu só tirei a foto do comecinho, o meu relatório ele tem 9 folhas, 8, 9 folhas, porque eu coloco outras técnicas junto também, né? Coloco o enneagrama astrológico junguiano, então já dá um monte de outras informações. Mas o enneagrama é assim, então aqui eu peguei um cliente que ele é tipo 4 com asa no 5, dá pra ver aqui no comecinho, né? E aí, deixa eu passar aqui para mostrar o que eu coloco nesse relatório. Basicamente, tá? Eu coloco o tipo enneagramático, o padrão de infância, sempre voltado para o tema que o cliente trouxe. Aqui nós estamos falando de relacionamento no trabalho. Então, eu vou escrever lá, na apostila tem uma infinidade de informações lá sobre o tipo enneagramático, né, 4. Aí eu pego lá tudo que tem lá e adapto para a linguagem do relacionamento no trabalho. Porque é isso que esse cliente veio buscar no meu consultório, né? Coloco lá o padrão de infância, relacionado ao trabalho, relacionamento também. Coloco o subtipo, né, que é o tipo central e a asa. Na apostila também tem características do tipo e asa, ou seja, o subtipo. Coloco lá, direciono para o relacionamento do trabalho. Coloco a variante instintiva, tá? Se ele é autopreservacionista, ele é uma pessoa que arruma bem o local de trabalho, gosta de conforto, leva vasinho de flor e coloca lá na mesa de trabalho, coloca aquele pé de mouse bem bonito, confortável, colorido, gosta de uma cadeira bonita, confortável, geralmente senta perto da janela, se tiver jardim, ele prefere esse tipo, porque o autopreservacionista, né? Porque ele gosta de coisas que tragam conforto. Se ele for o tipo sexual, a mesa dele já não vai, talvez não tenha arranjo de flores, essa arrumação toda, fotos, essas coisas todas, mas ele vai ter muita cor, porque o tipo sexual é muito intenso. Então, para ele é tudo naquela correria, naquela intensidade, né? Se ele for social, ele já vai ser uma pessoa que tem foto dos colegas, ele é aquele tipo que sempre está no meio dos eventos da empresa. Então, são as características que você vai colocar lá no relatório dele. Né? Pontos fortes do tipo, você precisa colocar isso no relatório, importante. Todos os pontos fortes, o caminho da integração, ou seja, o tipo 1, que é o nosso exemplo aqui, a caminho da integração, ele acessa características positivas do tipo 7, e no trabalho ele pode se tornar uma pessoa mais alegre, mais comunicativa, o relacionamento com a hierarquia fica melhor, porque o tipo 1 ele não gosta muito de receber ordem não dos superiores. Ele migrando para o tipo 7, né, que é o ponto forte, ele vai se relacionar melhor com a chefia, ele vai ter uma interatividade melhor com os colegas, tá? Quando a personalidade se transforma em essência, ou seja, quando esse tipo 1,
ele está migrado para o tipo 7, ele já é uma pessoa muito inteligente e é uma pessoa agradável também, comunicativa, mais brincalhona, que vive mais experiências. E ele vai acessar a essência. Lá na apostila tem um capítulo lá de cada tipo, quais são as características dele quando ele acessa a essência. Esse é um autoconhecimento profundo e importantíssimo para o seu cliente saber, porque senão fica parecendo que a gente só fala coisa ruim para o cliente. Ah, você é muito rigoroso, você é chato, você não se verga, você é muito certinho, muito arrumadinho, você se veste todo desse jeito aí, só de roupinha de terninho, você não usa muito colorido, só coisas negativas, né? E então isso não é bom, a gente tem que falar bastante das coisas positivas, mesmo que ele estiver no desequilíbrio total, porque geralmente quem vai no consultório não está equilibrado, né, gente? Quem vai no consultório sempre está com desequilíbrios, né? Senão ele não iria. Mas aí você vai mostrar para ele, nesse relatório, que ele tem muitas coisas positivas e você vai dar uma luz para essa pessoa. Isso daí já é você vai mexer, é programação neurolinguística, né? Você vai mexer no inconsciente dele, mostrando para ele qual é o potencial dele no trabalho, porque ele vem falando para você que ele está com problemas de relacionamento no trabalho. Aí você vai mostrar para ele todo o potencial que ele tem e que ele não está conseguindo acessar. Olha que esperança, olha que luz que você está dando para esse cliente. O que mais que você vai colocar no relatório? Sim, mostrar as coisas boas. E você também vai mostrar os pontos frágeis. Você vai ver que na apostila fala muito mais dos pontos frágeis do que dos pontos fortes, né? Por quê? Porque é o ponto frágil que faz com que a pessoa vai te procurar no consultório, não é o ponto forte. Agora, para você falar dos pontos frágeis desse tipo, você tem que ter certeza absoluta que você identificou o tipo correto dele. Senão você pode causar um problema sério na cabeça dessa pessoa. Tá? Isso é bastante sério, a gente tem que levar isso muito a sério. Por quê? Sintomas de desequilíbrio. Olha só, o tipo 1, ele tem a sensação de que tem obrigação pessoal muito grande e ele se sobrecarrega o tempo todo. Tipo 1, ele só trabalha, 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 não descansa. Quando ele está deitado de noite para dormir, geralmente o tipo 1, ou ele dorme muito pesado, porque ele se cansou muito, dependendo da faixa etária também isso, tá? Ou ele não consegue dormir porque ele fica pensando nos problemas do dia e do dia seguinte já, fica planejando o dia seguinte. Agora imagina se esse cliente não é tipo 1, você fala isso daqui para ele. E ele não se identifica com isso, você perdeu seu cliente, toda a família dele, todos os amigos dele. E ainda não ajuda o cliente, que é o pior, né? Sentimentos negativos, você vai colocar, bom, eu coloco também no meu relatório os sentimentos negativos. No estresse, o tipo 1 acessa características negativas do tipo 4, na verdade. Escrevi 7 aqui, mas está errado. É tipo 4. Quando ele está estressado, ele acessa características negativas do tipo 4. Ou seja, aquilo que a gente já falou lá. Aquilo que eu fiz inicialmente, eu dei uma atenção, eu dei um aconchego para o cliente, eu acolhi ele, falando dele, falando das coisas particulares dele. É isso que as pessoas precisam, né? As pessoas estão em busca de serem ouvidas, de serem vistas. Então, quando a pessoa vai no médico, alguns aí, né? No SUS, por exemplo, que atende de baseada, ele não é ouvido. Ele entra na sala, o médico nem olha para a cara dele, já está escrevendo. Isso deixa ele mais doente ainda. E hoje em dia é sempre assim. Às vezes, duas pessoas conversando, muito carentes. É muito carente. Todas as pessoas, todos os seres humanos estão carentes hoje em dia. Porque a gente não tem tempo de olhar para o outro e de dar atenção para o outro, né? E também as pessoas não dão atenção para a gente, né? De uma forma geral. Então,
quando ele chega e eu falo tudo aquilo para ele, falo das características dele, dou aquela atenção, aquele acolhimento, aquele carinho, aquele aconchego, o cliente ele não quer mais sair do consultório. Tanto que eu acho que com todos os terapeutas que estão assistindo e que vão assistir essa aula vão se identificar. O cliente ele vem no consultório da gente fazer um tratamento, a gente faz, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar e eu trabalho com pacotes. Eu faço todo o pacote, a gente resolve, assim, mais de 90% das vezes, 95%, a gente resolve o que o cliente veio buscar e mais além, né? Com bastante técnica a gente consegue pegar muita coisa que o cliente precisa e resolver, ajudar ele a resolver, né? A gente não resolve nada. A gente dá o caminho para ele e ele encontra o caminho dele próprio, dentro dele, né? Aí, quando acaba o tratamento, ele não vai embora, a não ser que ele não tenha mais dinheiro, mas passou um pouquinho ele volta. Ele não vai, ele volta para o nosso consultório, ele arruma coisa. Às vezes eu percebo que nem precisava ele continuar fazendo aquilo, mas ele quer ficar ali. Por quê? Porque a gente dá o aconchego, porque a gente ouve, porque a gente olha realmente para eles, olha para o problema deles, olha quem eles são, que ser humano. Pois é. A gente olha quem eles são como ser humano. A gente olha, como dizia o Jung, né? A gente olha na alma deles. Então, eles se sentem aconchegados e ficam ali com a gente. Aí, o que mais que eu coloco nesse relatório? Potencial patológico. Agora, gente, potencial patológico, por exemplo, do tipo 1 que a gente está falando aqui, é o toque, é a esquizofrenia. Agora, imagina se essa pessoa não é o tipo 1 e você vai e coloca um negócio desse no relatório. Olha que perigo. Mais uma vez aqui, olha, tem que tomar muito cuidado, ter certeza absoluta que aquela pessoa é daquele eneatipo, porque você pode modificar a vida dessa pessoa e fique tranquila, porque a gente tem as técnicas todinha para não ter esse perigo. E quanto mais você vai trabalhando, mais fica tranquilo isso, pode ficar sossegada. No comecinho dá um medinho, mas depois não. A gente fica muito seguro, sim. Não fica, não fica apavorada não. Vai aplicando nos familiares, nos amigos, vai praticando por enquanto. E depois, se você puder fazer, né, o outro curso avançado, ali não tem erro, não tem como errar ali. Nem que o cliente quiser te enganar, não tem como ele te enganar. Então, assim, você vai falar para esse cliente todas as características daquele tipo. E ele vai acreditar, porque você é um bom profissional, é uma boa profissional. Você é um ótimo profissional. Se você estudar direitinho esse curso aqui, fizer as coisas tudo direitinho, você vai ser um ótimo profissional, não tem jeito, tá? Então, você vai modificar a vida dessa pessoa. Ela vai saber tudo a respeito dela, ela vai ser aconchegada, vai confiar e acreditar no que você está falando e vai ter um caminho claro para seguir dali para frente. Então, olha só, que diferença quando você está no mundo aqui, sabendo que você tem várias portas para abrir, né, de opções, e só que você não tem certeza de nada. Que porta que eu devo abrir? Vou arriscar nessa aqui, porque parece que essa aqui é mais produtiva, mais interessante. Você pode errar. Aí depois do Enneagrama, não. O autoconhecimento profundo vai dar a certeza para a pessoa de que caminho que é bom para ela, né? Pode colocar também o perfil de trabalho dessa pessoa, que tipo de emprego é melhor para ela. Na apostila, né, nesse curso aqui, você tem muito mais ferramentas, tá? Isso aqui é o básico que eu falei, que eu coloco no relatório dos meus clientes. Certo? Alguma dúvida? Então, sempre focando no tema que o cliente trouxe para gente, tá? Então, aqui a gente vai entrar naquela apostila, se eu não me engano, é a 6,
que fala de sugestões e práticas para auxílio no desenvolvimento de cada tipo. Aqui entra a terapia na prática. Até então, você já começou a terapia aconchegando o cliente, acolhendo, ouvindo, prestando atenção nos detalhes, fazendo comentários pertinentes, né? Tem que saber o que estou falando, não pode falar qualquer coisa, falar sem conhecimento nunca, porque você está lidando com a vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ser um pai de família, uma mãe de família, pode ser um jovem que está buscando ainda o futuro, o emprego, não sabe o que ele vai fazer, ainda não sabe o que quer. Pode ser uma pessoa com conflito no casamento. A maior parte dos clientes que eu recebo, tem época, né? Tem fases. Agora eu estou na fase de terapia de casal. Então, você vai aplicar o Enneagrama nos dois, você vai, a maioria das vezes, ajuda a salvar esse casamento. Desde que os dois queiram, né? Claro. Sempre, sempre, é desde que o cliente queira. Se ele estiver lá só para agradar o parceiro, para agradar o pai, agradar a mãe, para fazer, não sei, para dizer que foi, não sei o que, não adianta. Nada que você faça vai resolver. Mas quando ele quer, então você dando toda essa atenção, esse aconchego, você já está fazendo a terapia, tá? Aí você vai entrar nessa parte prática da terapia, que é essa apostila. Então, o que eu estou fazendo aqui? A sequência do que o pessoal me pediu em relação ao curso, tá? Como aplicar a terapia. Então, vamos lá. Suponhamos que esse cliente é o tipo 1, tá? Que tipo de terapia? O que você vai falar para ele? Olha, ele é o cliente tipo 1 que está com problema de relacionamento no trabalho. Aí você vai escrever lá para ele. Isso aqui eu peguei na íntegra, o que está lá nessa apostila, porque eu não sabia que tema que a gente ia usar aqui para adequar, para fazer o entendimento. Eu não sabia se ia ser depressão, se ia ser obesidade, se ia ser trabalho, relacionamento, né? Então, eu peguei na íntegra do jeito que está lá. Só que quando você vai escrever lá, você vai adequar o que der para adequar aqui, tá? Algumas coisas é melhor não mexer porque pode prejudicar o entendimento. Mas o que der para adequar. Então, o tipo 1 com problema de relacionamento no trabalho. A primeira coisa a fazer é entrar em contato com o superego. Você vai explicar para ele. Olha, tipo 1, entre em contato com o seu superego, esse crítico interior, para você conhecer. Entenda de onde vem, em que momentos do seu trabalho que você percebe. Aí eu já vou falar o que acontece, né? São os casos que se apresentam para mim no consultório. O tipo 1 com problema de relacionamento no trabalho, ele, todas as vezes que ele está conversando com seu colega de trabalho, ele é todo duro, ele é todo rígido, todo crítico, autocrítico, né? E crítico do colega também, do chefe, da situação, do trabalho, dos esquemas de trabalho, de tudo, ele é crítico de tudo. Ele sempre acha que ele poderia fazer melhor do que aquilo. Aí ele conversa lá na hora do cafezinho, na reunião, né? Vou pegar aqui o caso de reunião, que isso aqui é bem comum. Ele fala algumas coisas e tal, aí depois que passou, ele tá lá sozinho, mexendo no trabalho dele, ele fala, olha o superego aqui, ó. Ele fala, olha, puxa vida, por que eu falei daquela forma? Eu poderia ter falado de um jeito diferente. Nossa, eu dei uma fora ali, eu não devia ter falado sobre o trabalho do fulano. Mas eu não escutei, acho que o chefe estava falando alguma coisa lá, e eu deveria ter dado uma resposta legal, agora eu passei por burro. Isso aqui é o superego, é o crítico interior, tá? Então é aí que a gente direciona para essa pessoa. E a resposta do tipo 1 é dessa forma. Entenda de onde vem, em que momentos e situações. Você pede para ele fazer essa reflexão. Não é difícil. Quando você começar a praticar, você vai ver que não é difícil. Tá? Você pode passar isso dessa maneira que está aqui. E aí, quando você for apresentar para ele, você pega mais ou menos por cima, assim,
e vai falando para ele, olha, quando você tiver, todas as vezes que você estiver se criticando em relação a alguma coisa que você fez lá no trabalho, você procura ver, procura perceber que essa voz autocrítica, ela é exagerada, não tem necessidade, você tem que ser mais espontâneo, você pode ser mais espontâneo. Fala assim por cima, se você não quiser escrever, né, esse monte de coisa. Mas com o tempo isso fica automático, tá? Caso seja necessário, deverá contar com a ajuda do terapeuta capacitado. Ou seja, por exemplo, se essa pessoa tem síndrome do pânico, né, que síndrome do pânico é um potencial patológico do tipo 1. Se essa pessoa tem síndrome do pânico e você não for um terapeuta capacitado para trabalhar com a síndrome do pânico, você não vai mexer com isso. Você vai falar para o seu cliente, tipo 1, falar para ele, olha, procura um psicoterapeuta, um psicólogo, sei lá o quê, uma coisa aí que possa te ajudar, certo? Você fala a sua parte como terapeuta de enneagrama, caso você não tenha essas outras especializações, e orienta ele. Agora, se você tiver, melhor ainda, né? Porque daí você mesmo já faz o seu trabalho ali. Inclusive, o enneagrama ele já vai te adiantar metade do caminho do trabalho, né, da terapia. Outro ponto, assim que identificar tudo, passe a chamar esse juiz interior por ele. Então, quando você, aqui você está orientando o tipo 1, né? Quando o tipo 1, ele percebe esse juiz interior, e ele dissocia, ele começa a chamar essa voz de ele tira dele. Será que ficou claro assim, do jeito que eu falei? Desvinculando dele. Aí ele começa a entender que aquilo não é dele. Aquilo é uma perturbação ou autocrítica. E quanto mais ele conseguir desvincular isso dele, dissociar dele, vai ficar mais fácil para ele ficar mais leve, para ele ir em direção, um ego, e para ele ir em direção das características positivas do tipo 7. Aí você continua aqui, ó, preste atenção no efeito que ele causa em você e na maneira como ele afeta seu bem-estar e a sua relação com o ambiente. Aí você vai pedir para o seu cliente para ele para meditar sobre isso aqui, de como isso engessa ele cada vez mais, ele ficar se autocriticando o tempo todo, né? E como que isso torna ele cada vez mais engessado, mais rígido, com mais medo de se relacionar com as pessoas. E ele quer tanto perfeccionismo nesse relacionamento, nessa apresentação das coisas dele, que ele acaba ficando cada vez mais engessado, e é uma bola de neve isso. Então, ele identificando isso, ele vai conseguir se relacionar melhor no trabalho, ele vai ficar mais leve, tá? Então é isso, olha, tem vários pontos aqui que a gente vai adaptando a essa temática do tipo 1, que é o nosso exemplo aqui, e a temática dele é o relacionamento no trabalho, e você pode colocar isso no relatório do jeito que está aqui, ou você pode também direcionar para o relacionamento do trabalho dele. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma interpretação disso. Se você, terapeuta, achar que ainda não está pronto para fazer essa interpretação, que você pode errar e comprometer seu trabalho, não faça ainda. Passa para ele do jeito que está aqui, que é copia e cola da apostila, tá? Pelo menos é seguro. Mas vai se desenvolvendo para conseguir dar uma linguagem mais personalizada para esse cliente. É bem melhor o resultado, vocês vão ver que é muito melhor, tá? Por exemplo, aqui, ó, permita que as pessoas dividam as responsabilidades com você. Ler muito e aplicar em familiares, sim. Quando você começa a fazer isso, no instantinho você mudou sua visão de mundo, mudou sua visão sobre as pessoas e todo esse raciocínio aqui fica automático. Você vai perceber isso bem rápido, Lizzie. Então, aqui, ó, permite que as pessoas dividam as responsabilidades com você, porque o tipo 1 ele é centralizador, porque ele não acredita que os outros possam fazer um trabalho melhor do que o dele.
E também ele não tem paciência com as outras pessoas, que são mais lentas, que demoram mais, que pode dar uma enroscadinha. Ele, como é claro, objetivo, rápido, e ele é um trabalhador incansável. Então ele pega e abraça tudo e não trabalha bem em equipe. Então aí você vai chamar a atenção dele para isso. Né? Divide a responsabilidade, diminui o fardo, dá uma chance para os outros, te mostrar que eles também são capazes, para aliviar, para você ficar mais tranquilo também. Você também precisa de ajuda, né? Perceberá que nem tudo está nos seus ombros. Embora as pessoas possam não fazer tudo tão eficiente como você faria, né? Você vai falar isso para o seu cliente. Isso não é necessariamente verdade, porque de repente outras pessoas podem fazer até melhor do que ele, tá? Claro que você ainda não vai falar isso para ele, porque você está acolhendo o seu cliente, está aconchegando ele, você não vai falar um negócio desse para ele, né? Mas você pode escrever isso daqui e deixar para ele meditar, tá bom? Então você poderá perceber que nem tudo precisa ser tão perfeito e funcionar bem. Além disso, pode abrir um espaço para serenidade na sua mente, chegando à qualidade das outras pessoas. Por quê? Porque esse vício que o tipo 1 tem de sempre criticar os outros e sempre olhar só os pontos negativos das outras pessoas, torna ele um escravo. Né? Parece que o mundo está contra ele. Só ele que sabe, só ele que faz, só ele que isso, só ele que aquilo. Agora, por que ele é desse jeito? Por que ele é desse jeito? Porque lá na infância dele, o tipo 1 era extremamente criticado pelos pais. Tudo que ele fazia estava errado. Se ele fizesse 8 coisas boas, 8 coisas certas e 2 erradas, os pais iam falar das 2 coisas erradas que ele fez. Iam falar das coisas boas, tudo bem, você fez, tá certo, tem que fazer bom mesmo, tem que fazer certo mesmo. Agora, essas 2 coisas que você fez, você podia ter feito melhor. Isso daqui, às vezes, dependendo do caso, você é burro. Não tá claro isso daqui para você que poderia ter sido melhor? Coisas desse tipo que tornam a pessoa um tipo 1, tá? Então, ele não vai enxergar qualidades nas outras pessoas, porque ele vai repetir o comportamento dos pais, né? É assim que a gente funciona, todos nós funcionamos assim. E tem que ser assim mesmo, porque é para o nosso aprendizado. A gente veio aqui para aprender, não para passar férias, né? É bem provável que as pessoas te peçam conselhos e opiniões, então aproveite para fazer as críticas construtivas e ressaltar o que essas pessoas têm de bom e positivo. Olha, uma outra maneira desse tipo 1 conseguir colocar, colaborar com o que ele tem, para colaborar, que ele tem muito, né? Ele é acostumado a fazer coisas perfeitas, né? A tentar pelo menos. Então ele sabe muito bem fazer as coisas muito bem feitas. E ele pode usar isso positivamente no trabalho, né? Com um jeito diferente de se comunicar com as pessoas, fazendo críticas construtivas, mostrando para as pessoas que, né, diferente do que os pais fizeram na infância dele com ele, mostrando que as pessoas fazem muitas coisas certas, mas de vez em quando dá uma escorregadinha porque faz parte, né? E que errando é que a gente aprende. E se não fossem os erros, os grandes pensadores, as pessoas que mudaram a humanidade não teriam feito isso, porque eles erraram 10, 20, 30, 100 vezes para saber o que não fazer, para depois acertar e saber o que fazer. Então, isso é uma coisa muito importante. Ninguém acertou logo de cara, né? Nenhum dos que modificaram a humanidade. Então, vamos lá. Eu acho que ficou bem claro, né? Aqui vamos para outro aspecto. Muitas vezes você demora em perceber que precisa de algo. O tipo 1 ele se sacrifica muito fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então você vai conversar, né, passando para o seu cliente, você vai dizer para ele, você pode trabalhar menos, preste atenção no seu corpo, porque o tipo 1 ele não presta atenção no corpo dele. Ele cansa, ele fica com fome, fica com sono, mas ele não
vai descansar, ele não para o trabalho dele enquanto ele não cumpriu o cronograma dele. Ele está lá caindo de sono, de fome, de calor, de frio, de vontade de tomar banho, de ir no banheiro, de um monte de coisas, de todas as necessidades físicas e emocionais que ele tem, e vibratórias também, né, claro, principalmente. Mas enquanto ele não cumprir a meta dele, o cronograma dele, ele não para aquele trabalho. Então, aqui é uma coisa legal para você falar para ele. Pegar mais leve no trabalho, no relacionamento com as pessoas. Porque quando ele começar a relaxar mais, ele vai conseguir ser uma pessoa mais leve, mais agradável. E, consequentemente, o corpo físico dele vai agradecer, ele vai ter menos estresse, menos toque, menos doenças psicossomáticas, tá? Que mais? A integridade não será manchada se os outros souberem que está magoado ou preocupado. Outra coisa é que o tipo 1, ele nunca fala para a pessoa o que ele está pensando. Ele guarda para ele. E a raiva cresce. A raiva vai crescendo. Consequentemente, o corpo vai endurecendo. Né? Consequentemente, ele vai gerando doenças psicossomáticas. Quanto mais raiva, mais doenças psicossomáticas. Então, o tipo 1, você pode orientar ele a ser mais franco com as pessoas, a falar mais o que ele pensa. E um detalhe importante do tipo 1, né, é que ele precisa fazer o exercício de aprender a conversar com as pessoas quando ele for falar dos problemas dele, das coisas que magoam ele, que é bem difícil ele fazer isso, mas ele vai ter que praticar isso para ele conseguir soltar essa energia toda que ele tem presa dentro dele, represada, causando tudo aquilo que ele tem, né, aquela dureza. Quando ele estiver fazendo isso, para ele olhar no rosto, nos olhos da pessoa com quem ele está conversando. Porque geralmente o tipo 1, quando ele vai falar, ele não olha para a pessoa. Ele tipo como se ele conversasse com ele mesmo. Porque se ele olhar para a pessoa, ele sofre um bloqueio, daí ele não fala. Ele não consegue falar. É interessante isso. Ele fala com a pessoa, mas olhando para outro ponto qualquer. E se ele olhar para a pessoa, provavelmente tem vários aspectos aqui. Ou ele chora, porque é muito forte para ele a emoção que ele está tentando segurar ali, aquela raiva, aquela mágoa, aquele ressentimento. Ou ele chora e não consegue falar mais. Ou bloqueia a mente dele, que é uma autoproteção, né? A mente dele bloqueia e os fatos, os sentimentos, as emoções somem todinho da mente dele, ele não consegue se expressar e dá aquele branco, ou ele engole tudo aquilo e passou tudo, daí ele começa a falar de outro assunto. Causa um bloqueio esse fato dele ter o contato visual com a outra pessoa. Então ele precisa, para conseguir soltar essa raiva, ele precisa praticar, conversar com a pessoa e aos pouquinhos, olha um pouco, depois vai olhando mais, até ele conseguir ser espontâneo, tá? Porque isso é espontaneidade. Tá bom? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Acho que já falamos bastante, né? Mas foi isso que o pessoal pediu. Como aplicar a terapia. Então, é claro que cada um vai adaptar a sua maneira, só que não pode fugir, né, da maneira correta de fazer. Não falar qualquer coisa que achar, não fala nada que acha, não. Tudo que vai falar tem que ter embasamento. Ou em alguma técnica, ou aqui no próprio Enneagrama, principalmente, porque você é um terapeuta em Enneagrama, então você tem que. Tudo que você fala é baseado no que você aprendeu de Enneagrama. Agora, se você é um terapeuta junguiano também, óbvio que você vai adaptar essa linguagem para a linguagem junguiana, né? Fica inclusive até mais um pouco mais lúdico, mais leve para você falar para o seu cliente.
Fica para alguns tipos, por exemplo, o tipo 2, você usando uma linguagem junguiana, é perfeito para ele, você vai alcançar o coração dele na hora. E você vai conseguir resolver o problema dele junto com ele. E vários outros tipos, né? Então tem várias adaptações de linguagem freudiana, se ele for mais, mais racional, você pode usar um pouco a linguagem freudiana. A linguagem aqui que eu estou passando do Enneagrama é mais freudiana mesmo, tá? A linguagem junguiana, ela já suaviza um pouco mais isso daqui. Então, continuando. Busque do interior, a gente está continuando falando do tipo 1, tá? Eu até coloquei os outros tipos aqui, mas não vou falar não, porque já são, olha, 9 horas e ninguém vai aguentar ficar ouvindo também. E eu acho que já ficou bem claro, né? Busque no seu interior quem você é realmente. Por quê? Porque tudo isso aqui são análises que a gente faz depois de conhecer o Enneagrama, tá? Por que ele tem que buscar quem ele é realmente? Porque o tipo 1, ele vai usar uma máscara de uma pessoa séria, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não comete erro de português, uma pessoa que é clara e objetiva, que não brinca em serviço, uma pessoa emocionalmente estável, é uma pessoa extremamente confiável e realmente é, tá? Porque o tipo 1, ele é aquele tipo que a moral e os bons costumes são as regras primordiais na vida dele. E ele sempre vai usar essa persona, essa máscara, né, esse personagem. Ele sempre vai usar isso. E vai chegar um momento que ele já está tão escravo disso que ele perdeu a espontaneidade. Ele não sabe mais quem ele é de verdade. Ele não tem mais aquela leveza, aquela impulsividade. Ele anda dentro desse padrão rígido que ele criou para ele, dependendo do nível que ele estiver, né? Se ele estiver bem desequilibrado, ele já nem sabe mais quem ele é mesmo, do que ele gosta, do que ele não gosta. Não sabe nem se gosta de alguma coisa, tá? Porque ele só vai gostar do que é certo, politicamente correto. Então, isso aqui é uma meditação importante para ele fazer, para o tipo 1, tá? Procure se conscientizar das partes que ele está reprimindo. Tipo 1, ele se reprime demais para poder ser duro, daquele jeito que ele é, rigoroso, rígido. E autoconhecimento. Isso aqui, tá, agora tá bom, acho que a gente já falei bastante, já ficou claro como fazer essa terapia, né? Como aplicar esse conhecimento do Enneagrama. Então, tudo isso aqui e mais coisas, né, que a gente pode ficar lá na apostila, pode olhar na apostila, a gente consegue ou trabalhar com isso sozinho, como eu já falei, adaptando ao seu estilo de trabalho, que se é um terapeuta que começou aqui pelo Enneagrama, que não tem outras técnicas, utiliza essa aqui que já está perfeito. Vai dar super certo, seu cliente vai adorar, não vai te largar mais, desde que você não erre o tipo dele, tá? Sempre frisando isso, porque você vai modificar totalmente a vida dessa pessoa, dessa família, o futuro desse jovem que foi procurar, o futuro dessa pessoa de meia idade que foi procurar, dessa pessoa madura, seja quem for que foi te procurar, desse casal. Na empresa, quando você aplica o Enneagrama, é muito interessante, porque essa visão holística, né, que o Enneagrama leva, fazer com que todos se enxerguem, todos consigam entender por que os outros são daquela forma, respeitar as diferenças de cada um, entender que não tem ninguém bom, não tem ninguém ruim. As pessoas são como são, com seus pontos fortes e seus pontos frágeis. Então, com isso aqui, com esse material que você tem, desse curso aqui, simplesmente você já tem tudo isso para você levar para a vida da pessoa. Desde que você não erre no tipo enneagramático dessa pessoa, tá? Então, se você tiver só esse material aqui, você já vai ajudar a pessoa a modificar totalmente a vida dela.
E a sua também, né? Começa pelo terapeuta, claro, e pela família e tudo mais. Se você tiver outras técnicas, que eu acho muito interessante, porque tem cliente que ele vai se satisfazer só com o Enneagrama. Outros clientes, ele precisa de outras técnicas. A linguagem que você, para você acessar ele, é outra. Então, é muito interessante você ter outras técnicas, sim, caso você queira, se identifique, né? Para você agregar aqui com o Enneagrama para você tratar o seu cliente. E deixar ele satisfeito e ajudar ele, né, a encontrar o que ele foi buscar lá no seu consultório. Certo? Acho que não ficou dúvida, né? Acho que já esmiucei aqui o máximo que poderia esmiuçar. Tem gente que tá tudo quietinho aqui, não sei nem se tá ouvindo ou não. Só tô vendo a Lizzie comentando aqui alguma coisa. Então tá. Então, alguma dúvida que ficou, eu vou postar essa aula aqui lá no grupo. Pois é. Eles começam a mandar depois as perguntas. Daqui a pouco começa a chegar e-mail. É porque tem que ter um tempo para assimilar, né? Porque é muito profundo, essas informações aqui são muito profundas. Deixa eu parar a gravação aqui.